E agora, Clemente Lemes entrevista médico do Instituto Emílio Ribas. E agora no Jornal da Manhã, a presença do Dr. Francisco Ivanildo Oliveira Júnior, que é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutor, bom dia. E o assunto, claro, não pode ser outro a não ser o coronavírus. Como a pessoa se infecta e também como o vírus age no organismo, ou seja, aquele período de incubação. Só mais que batido, mas é bom sempre relembrar, né, doutor, a importância das pessoas tomarem cuidado para não pegarem o coronavírus. Bom dia. Oi, Clemente, bom dia para você e para toda a sua audiência. Então é super importante a gente relembrar alguns pontos, mesmo que eles aparentemente já sejam batidos e já sejam do conhecimento da maioria das pessoas. Então, a transmissão do coronavírus se dá basicamente por via respiratória. Quer dizer, as pessoas que estão infectadas, mesmo pessoas que são assintomáticas, elas têm possibilidade de transmitir quando elas falam, quando elas espirram ou quando tossem. Então, quem está próximo a essas pessoas que são infectadas, principalmente que estão com sintomas respiratórios, quer dizer, que estão espirrando ou que estão tossindo, essas pessoas podem ser atingidas por essas gotículas, né, que são as partículas que a gente elimina quando espirra ou tosse. E se essas partículas tiverem contato com as mucosas da boca, do olho ou do nariz, e forem inaladas, elas podem vir a provocar a infecção. Uma outra forma de transmissão da infecção é através do contato. Então, essas mesmas pessoas que estão tossindo ou espirrando, nem sempre essas gotículas vão atingir alguém. Elas, depois de percorrerem alguns centímetros ou alguns metros, elas vão se depositar, né, em superfície, que pode ser uma mesa, pode ser um teclado de computador, pode ser um mouse, uma maçaneta. E aí, na sequência, se alguém tiver contato com essa superfície contaminada, né, vai ter a sua mão contaminada também. E aí, como é que vai acontecer a transmissão? A pessoa que está com a mão contaminada, porque tocou numa superfície onde havia gotícula, né, de alguém que está contaminado com a Covid, se por acaso colocar a mão no nariz, no olho ou na boca, essa pessoa vai se infectar, né? Então, essas são as duas principais formas de transmissão. Por isso a importância, né, da higienização das mãos e do afastamento como formas de prevenção. Então, se a gente se mantém afastado, né, ou a gente fica em casa, né, no caso daquelas pessoas que não realizam nenhum tipo de atividade essencial, que não precisam ir trabalhar, se as pessoas ficam em casa resguardadas, ou por acaso se elas precisam sair de casa e ir no supermercado ou ir na farmácia, elas devem se manter afastadas pelo menos 2 metros de outras pessoas, né? Mesmo que essa outra pessoa aparentemente não tenha sintoma. Isso é uma forma da gente reduzir o risco de transmissão. E a outra forma é através da higienização das mãos. Então, quando a gente toca em várias superfícies, a gente não sabe quem foi que pegou naquela superfície antes, né? Então, vamos lembrar: maçaneta de porta, telefone celular, barra de segurança no ônibus ou no metrô. Enfim, todas essas superfícies que são tocadas várias vezes durante o dia e que a gente, no nosso dia a dia, tem contato, a gente pode estar contaminando a mão, né, com algum tipo de partícula contaminada com o coronavírus. E higienizar as mãos com a frequência alta, quer dizer, de vez em quando você vai lá e higieniza as mãos, seja lavando com água e sabão, se você estiver em algum local onde tenha uma pia, água e sabonete disponíveis, ou fazendo a higienização com álcool gel, é a principal forma de você evitar de se contaminar, porque você deixa a sua mão limpa e mesmo que inadvertidamente você coloque a mão no rosto, você não vai estar se infectando, tá? Então essa é a forma de transmissão e as principais formas de prevenção. Em relação ao período de incubação, né, que é aquele período que demora entre você ter sido contaminado, quer dizer, ter sido infectado e aparecerem os primeiros sintomas, esse período varia de 2 até 14 dias, com uma média de 5 a 6 dias. Quer dizer, metade das pessoas, né, vai apresentar sintomas até 5 a 6 dias depois do contato, mas isso pode demorar até 14 dias. Então é muito importante, se a gente tiver contato com uma pessoa suspeita ou sabidamente infectada com o coronavírus, se possível a gente deve permanecer afastado, quer dizer, avisar no trabalho, conversar com o médico do trabalho do local onde você trabalha, e de preferência se manter afastado durante esse período de incubação, ou dependendo da política de trabalho da instituição, né, em alguns lugares é permitido que você trabalhe utilizando máscara, porque se por acaso você começar a transmitir a doença, você vai estar protegendo os companheiros
companheiros, os colegas de trabalho. E que sintomas tem a Covid-19? Então, a doença é caracterizada por o que a gente chama de síndrome gripal. Então, as pessoas normalmente têm sintomas respiratórios, né? Mas muitas vezes o primeiro sintoma não é um sintoma respiratório, muitas vezes é uma sensação de mal-estar, uma dor no corpo, um desconforto, calafrio. Pode ter febre, mas no início normalmente é uma febre baixa, e seguido do aparecimento dos sintomas respiratórios, que podem ser dor de garganta, tosse seca. Uma porcentagem menor das pessoas tem coriza, quer dizer, o nariz fica escorrendo e o nariz entupido. E nos dias seguintes esses sintomas podem variar de intensidade, mas na maioria das pessoas os sintomas duram em torno de 7 até 14 dias. É muito importante que pessoas com formas leves, quer dizer, com essa apresentação branda, né, com febre baixa, só com tosse, que não tenham sinais de preocupação, quer dizer, sinais de piora, não procurem os serviços de saúde, para não sobrecarregar o atendimento dos serviços de saúde. Então, em que situação você deve procurar o serviço de saúde? Se tiver persistência da febre, quer dizer, aquela febre que não passa, ou a febre que desapareceu e que depois de um dia ou dois a febre volta e a febre muito alta, ou se começa a ter falta de ar. Em relação à falta de ar, esse é o sintoma, vamos dizer assim, mais sensível, aquele sintoma em que realmente você precisa ficar atento para, se aparecer, procurar um serviço de saúde o mais rapidamente possível. Porque aí, nesse caso, significa que pode estar havendo um comprometimento do pulmão, quer dizer, o vírus pode estar provocando uma pneumonia. Então, pode haver necessidade de internação para receber oxigenoterapia e receber o tratamento de suporte ou o tratamento específico que vai ser feito de acordo com a prescrição médica. Então, o que é que a gente recomenda? Avaliar se atividades que normalmente a pessoa consegue realizar sem ficar cansada começam a se tornar atividades cansativas. Então, por exemplo, levantar do sofá para ir à cozinha ou tomar um banho, e aí no final do banho a pessoa está cansada, né? Está com falta de ar. Então isso é um sinal, né, de que o teu pulmão não está funcionando bem, quer dizer, que você não está conseguindo oxigenar bem o sangue, e deve fazer com que você procure assistência médica, deve ir ao pronto-socorro, deve ir a uma unidade básica de saúde. Dr. Francisco Ivanildo, o isolamento continua. Existe já uma previsão de terminar ou das pessoas começarem a voltar ao normal com suas atividades? Outra coisa, até porque deverá haver aí uma insegurança, né, dos cidadãos ao sair às ruas. Isso já é previsto ou não ainda? Clemente, uma boa pergunta em relação à duração do isolamento. Então, ainda não existe previsão para o término do isolamento social, né, desse período de afastamento que a gente está vivendo. Esse período, quer dizer, essa duração, ela vai ser determinada pela intensidade dos casos que devem acontecer aí nos próximos dias ou semanas. Então, a partir da avaliação desses casos, é que o governo do estado e as prefeituras vão avaliar cidade a cidade, região a região, se já existe segurança para um relaxamento no isolamento. E provavelmente, quando isso for feito, não vai ser feito de uma única vez, quer dizer, não vai ser liberado para todo mundo voltar para suas atividades normais. Deve ser alguma coisa que vai ser feita de forma paulatina, tá? Então, é muito importante que as pessoas, neste momento, continuem mantendo o isolamento, continuem ficando nas suas casas, quer dizer, o afastamento social é a principal forma que a gente tem de evitar a disseminação dessa doença. É sempre muito importante a gente reforçar isso daí. Se todas as pessoas adoecerem de uma única vez, ou se muitas pessoas adoecerem de uma única vez, mesmo considerando que a maioria das pessoas vai ter formas leves, né, se for um número muito grande de pessoas, a necessidade de leitos de internação e principalmente de leitos de UTI para as pessoas que tiverem formas graves não vai ser suportada, quer dizer, não vai ser atendida pelos leitos que estão disponíveis. Então, mesmo considerando todo o esforço que vem sendo feito pelas várias esferas de governo para ampliar o número de leitos. Então é muito importante que a gente faça um esforço, né, para se manter em casa, porque essa é a única forma que a gente tem de garantir que as pessoas que forem adoecendo vão conseguir ser tratadas de forma adequada. Qual a diferença entre Covid-19 e coronavírus? Covid-19 é o nome da doença.
né? E coronavírus é um tipo de vírus. Então, a doença causada pelo novo coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2, é a Covid-19. Então, coronavírus é o nome do vírus. Doutor, afinal, a cloroquina e a hidroxicloroquina deve ou não ser administrada logo no início do tratamento contra a Covid-19? Clemente, em relação à utilização da cloroquina ou da hidroxicloroquina, os estudos que a gente tem disponíveis hoje não permitem definir se essa droga pode ou deve ser utilizada no início do tratamento. Então, é muito importante que toda a população tenha ciência que o que a gente tem hoje são estudos em andamento e que esses estudos é que vão determinar, se a droga realmente funciona. Então, esses estudos precisam ser feitos comparando a cloroquina ou com o uso só do tratamento que a gente chama de suporte ou comparando com outra medicação, para dizer se a cloroquina realmente faz efeito e precisa ser empregada. E número 2, em que fase da doença essa cloroquina vai ser mais eficaz. Então, no momento, a recomendação do Ministério da Saúde, e que a grande maioria dos médicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, consideram como sendo a opção válida, é que é um medicamento que deve ser utilizado para as formas graves da doença, para o paciente que está internado com prescrição médica e com um termo de aceitação, com um termo de esclarecimento assinado, porque é uma droga que pode ter algum tipo de efeito colateral. Então é muito importante que as pessoas não se automediquem. Aquelas pessoas que já utilizam cloroquina por algum tipo de problema, né, pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, elas não devem descontinuar a sua medicação, elas devem continuar tomando normalmente. Mas pessoas que não fazem uso de cloroquina não devem se automedicar porque começaram a ter sintomas gripais. Isso é muito importante e vai reduzir o risco de efeitos colaterais graves. Muito bem, eu conversei com o Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, que é médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan.